Aqui no programa 9 Minutos, a gente se detém, às vezes, para ficar examinando comportamentos que nos permitam compreender melhor, digamos assim, a nossa contemporaneidade. O que está acontecendo hoje, com tantas mudanças acontecendo, e nós mesmos nos transformando. E algumas instituições seguem aí, céleres, seguem atravessando incólumes os séculos, os anos e as datas. E uma delas é o casamento. A gente está de olho aí, porque muitas pessoas... tem muita separação, muitos casais se separando, o que significa que tem muita gente casando também. Como é que fica aí essa instituição nesta avaliação? A gente chamou uma especialista para conversar, não um especialista em casamento, um especialista nessas questões da existência, que é uma terapeuta, uma psicanalista, Darlene Gaudio Troncoá, que já esteve aqui, com quem nós voltamos a conversar agora. Darlene, psicanalista é especialista, eu estou chamando a psicanalista de especialista que é na alma humana? Sim, de alguma forma, né, uma afinidade com a questão do homem e de uma forma avessada àquilo que foi toda a tradição filosófica, né, a mudança que a filosofia, ela já intuía de alguma forma o inconsciente, mas não o nomeou. Quem nomeou foi Freud, né? Então, o psicanalista é aquele que acredita no inconsciente, que o homem, né, é ordenado, ele é comandado, inclusive a consciência está submetida à lógica do inconsciente. Então, ele lida com o homem, mas no que ele é, o que o Lacan chamou, ele é mais uma falta a ser do que um ser propriamente dito, né? E desde a antiguidade os filósofos já perguntaram, cadê o ser? Onde está o ser? Né? O psicanalista trabalha com isso, com esse sujeito que está sempre a se constituir. Essa incompletude. Com a incompletude Mas humana. Vale usar aquela metáfora da PNL de que o inconsciente é o cavalo e a consciência é o cavaleiro? Mais ou menos, porque mesmo a consciência, o Freud já dizia que o ego, essa instância feita, a cultura e as normas, que ele é uma fachada, porque, na verdade, o homem está fadado a transformar o mundo, a ter que modificar o mundo para se satisfazer, porque, naturalmente, ele não consegue. Então, ele precisa construir as suas relações para que ele possa construir os trilhos daquilo que é não só o objeto da sua necessidade, porque o homem não é um ser de necessidade. Ele é o sujeito do desejo, vamos dizer assim. Então, esse objeto, ele não está pronto na natureza, né? Ele depende de toda uma construção para que o sujeito possa minimamente experimentar algo de digno e de satisfatório na vida. Ele seria naturalmente inquieto. Ele é furado, ele é incompleto. E essa inquietude, essa angústia fundamental, tem a ver com essa incompletude. Bom, vamos pegar isso tudo que nós estamos falando, todas essas incompletudes, essas pessoas que têm um buraco, como todos nós, né? Uhum. Todos nós temos um buraco. Uhum. E junta essas duas pessoas dentro do casamento. Uhum. Como é que o casamento continua resistindo como uma tradição? Então, na verdade, justamente porque esse objeto não está lá, o homem, ele precisa buscar uma forma de se aproximar desse objeto. E para isso ele precisa construir um lugar para si. Construir um lugar para si implica, por exemplo, em saber ou construir uma marca para o que é o seu sexo e o sexo do outro para o qual ele vai se dirigir. E no homem isso não está dado de saída. Estão aí para comprovar isso as homossexualidades, as afinidades do homem, às vezes por um objeto inanimado, né? Isso não tem nada de natural. Então, na verdade, essa aproximação entre dois sujeitos, que podem nem ser, né, de sexos diferentes, essa aproximação, ela também está ligada sempre a uma ritualização, a um ritual, né, que marca um laço, marca a existência social de um laço. E no privado também. Então, a humanidade jamais prescindiu desses rituais, desde a antiguidade, né? E o casamento, como você mesmo disse, ele passou por diversas formas, né? Diversas formas. Mas ele estava presente na Grécia Antiga, por exemplo. Em Antígona, na tragédia de Antígona, a gente vê o filho de Creonte, que eu não me lembro o nome, ele se lamentar pelo fato de que ele não iria desfrutar de uma vida em comum, que seria consagrada pelo casamento,
porque ele morre antes, ele se mata porque não está de acordo com o pai, enfim. E mesmo Antígona, né, ela se lamenta de não conhecer, de não poder conhecer tudo aquilo que o seu casamento poderia lhe proporcionar, porque ela também morre antes, né, para defender o seu irmão que é condenado a não ser enterrado. Então, isso está presente desde sempre, né? Eu fiquei pensando um tempinho atrás, minutos atrás, que na Grécia Antiga, esses elementos, né, os casamentos arranjados e o amor, de certa forma, estavam mais ou menos misturados. Depois isso se separa um pouco no Ocidente, né? A gente passa a ter os casamentos arranjados, os casamentos que uniriam ou separariam impérios, enfim. Ele, como se apresenta hoje, ele se aproxima um pouco dos moldes do que aconteceu na Idade Média, que seria uma ritualização e uma consagração de um laço que implicaria no amor e no desejo, né? E não que mesmo, acho que mesmo numa época onde os casamentos eram arranjados, a questão do desejo e do amor estavam lá, na outra cena, atrás da cortina, mas as uniões... Não necessariamente entre os cônjuges, né? Não necessariamente entre os cônjuges, porque a gente sabe na história, né, na história ocidental, pelo menos, na história europeia, enfim. E mesmo na história do Brasil, Dom Pedro teve suas amantes, enfim. Então, ele na cena social, isso não quer dizer... Porque o que acontece? No homem, a questão do amor e do desejo, isso pode estar separado. Eu posso amar alguém sem desejar, eu posso desejar alguém sem amar. Então, o casamento é uma tentativa de articular essas coisas que, para muitos, às vezes, são irreconciliáveis. São irreconciliáveis, né? Daí o fato de que o casamento e o voto de fidelidade, por exemplo, não garantir de forma nenhuma isso. Para uns isso é possível, fazer um arranjo, uma conjugação, né, do amor e do erotismo, do amor e do desejo, amar, ser amado, enfim. Alguns conseguem, mas isso é sempre uma ficção, isso é sempre um arranjo. E, de alguma maneira, busca sempre uma simbolização, uma marca, né, que possa indicar um antes e um depois, e que possa inscrever esse laço na existência. O ritual serve para isso. Ele inscreve algo, né, na vida, no campo simbólico, no campo da cultura. O homem, ele tem essas duas dimensões, né, o seu mais íntimo, o seu privado e o âmbito cultural. Nós estamos conversando hoje em 9 minutos com a psicanalista Darlene Gaudio Troncoá. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a psicanalista Darlene Gaudio Troncoá. Darlene, a respeito de casamento, que é o assunto objeto dessa conversa nossa, dessa entrevista, a evolução social da mulher, a evolução social mesmo, a partir de um reposicionamento no mundo do trabalho, impactou muito o casamento, né? Sim, a forma como ele estava institucionalizado, né, talvez antes da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, ela inscreve, ela coloca a mulher, né, numa outra posição, que não era mais a mulher que ficava trabalhando em casa, ela assume o mundo do trabalho junto com os homens e junto com as crianças. As crianças também trabalhavam, né? Isso faz com que a mulher passe a repensar profundamente a sua posição. E, de fato, isso modifica a forma legal, jurídica, uma série de acontecimentos históricos vão mostrar isso, né? E uma busca, acho que duas coisas aconteceram, né? A busca pelos mesmos direitos, na medida em que as mulheres passaram a ter os mesmos deveres que os homens, né? Principalmente na classe que veio a se chamar operária depois, né? Elas passaram a ter os mesmos deveres, né? E buscaram também os mesmos direitos, o voto, enfim, a luta das feministas, a gente sabe
que começou pelas condições de trabalho, a luta pelas condições de trabalho, a luta pelo voto, pelo direito a ser cidadã e tal. Depois isso se confunde, talvez com uma inveja, e isso as feministas odeiam, né? Talvez uma inveja sempre infantil e que atravessa os séculos, né? Que faz parte da condição feminina, da condição das inveja mulheres. Do falo. Talvez, Freud chamou assim, uma inveja do falo, que a criança, porque a criança ela não fica jamais imune ou indiferente à diferença anatômica entre os sexos. Ela vai sempre buscar fazer uma leitura em relação a isso. E a leitura mais imediata que a criança pode fazer é que há alguma coisa em algum lugar que não há no outro. Ela não tem nenhuma explicação que possa, nada. Ela vai ter que, às duras penas, construir uma leitura, que é uma ficção, que vai depender da posição dela na família, como ela... Isso vai marcar o psiquismo dela, né? Então, isso ganha uma certa expressão no movimento feminista, que, na verdade, quer anular, quer apagar essa diferença. Né? E a nossa vida privada e a nossa vida pública, ela é marcada pelo conjunto, né, disso que se passa uma mais rebate a outra, íntimo uma das rebate pessoas, a outra, né? né? Uma reflete a outra, né? Sim, certamente. E não há uma sem a outra. Sem a outra, exatamente. Essa é a relação. Então, as feministas, na verdade, elas deram voz a isso que é a coisa talvez mais primitiva da condição feminina, uma inveja profunda. Eu acho que se as mulheres, se elas revisitam a sua história, elas vão encontrar em algum momento, né? As meninas invejosas de que os meninos fazem xixi em pé, que eles têm alguma coisa que a outra não tem. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Então, a mulher muda a sua condição e ela questiona profundamente essa instituição, o casamento. Mas a gente pode falar de uma convenção social sobre a qual o impulso natural, digamos, a erotização, tende a desaparecer? Bom, Freud vai falar no final de um texto que ele chamou Mal-Estar na Civilização. Ele observa na clínica, na Viena do século XIX, vitoriana, vitoriana, que ele vai observar na clínica que ele diz alguma coisa que não se comenta muito. Ele diz que o homem parece estar decepcionado, né, com a dita satisfação totalmente insatisfatória, é isso que ele observa, do laço genital, né, da relação sexual como a gente entende, né, no seu sentido mais comum. Ele vai observar isso, que o homem parece estar... aquilo em torno do que as famílias se organizaram, porque na medida em que o homem é aquele que perdeu a orientação instintual, ele vai dizer, o instinto é algo que tem um ciclo, que vem e vai embora. A pulsão é algo constante e não tem um objeto. Então, os machos passaram a manter as fêmeas, né, junto, né, e elas passaram a cuidar da prole, enfim. Isso talvez esse entre o homem primata, né, mas que já não tinha mais essa regulação instintual. Então, ele fala que a pulsão é algo que está ali exigindo uma satisfação constantemente, seja lá de que forma for. E isso teve a ver com a constituição das primeiras famílias humanas. Então, isso que foi a tentativa da humanidade de preservar, né, esse laço genital, hoje parece que o homem está meio desacreditado e tem isso como algo um tanto insatisfatório, né? E as pessoas têm tido muita dificuldade de aceder a isso que durante muito tempo pareceu ser o objetivo final, que é obter essa satisfação no laço amoroso, de uma forma genital. Mas, na verdade, nem isso não está para toda a humanidade. Nem todo mundo, né, estabelece isso como uma forma de satisfação. Isso é uma verdade que a humanidade tem dificuldade de aceitar. De que o homem pode se satisfazer, vou falar uma coisa bem boba, chupando o dedo, por exemplo, né, como um substituto. Né, ele pode se satisfazer vendo, sendo visto, né, as formas de satisfação, que parece ser uma das formas privilegiadas, né, da contemporaneidade. Né, o próprio casamento, ele tomou essa forma de uma representação social, de algo que eu dou a ver
ao outro, onde e a vida interior, a vida amorosa, a vida erótica, ela tem sofrido uma falência. As pessoas têm tido dificuldade de manter os seus laços pela falta de reflexão, pela falta de elaboração, pela falta de questionamentos, como Bauman diz, o que se busca é uma autossatisfação imediata e irrefletida. Ele tem uma frase assim, o que não dá conta de sustentar uma vida em comum, vamos dizer assim, uma vida comum e duradoura, que talvez até seja a ficção, o sonho de todos. Né? Uma idealização. Uma idealização, porque a humanidade não está livre disso. O ideal, ele serve como ele pode escravizar, mas ao mesmo tempo ele serve como uma orientação para aquilo que não tem orientação a priori, que não tem orientação inicial. Darlene, sou muito grato pela sua presença aqui de novo, falando conosco sobre isso. Grato. Obrigada a você também pela oportunidade de estar aqui. Em 9 minutos nós contamos com a presença da psicanalista Darlene Gáudio Troncoá. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender